Você já percebeu como tudo que era bom tem ficado um pouquinho mais zoado? Principalmente na internet? Aplicativos que antes eram mágicos, você se distraía, passava o dia inteiro lá, você tem ficado cada vez mais cansado? E hoje eles parecem te sugar pra dentro cada vez mais? Tem um nome pra isso. Shitification. E quando você ouvir, você não vai mais conseguir desver. Eu odeio palavras em inglês, então por isso, a partir de agora, a gente vai falar de esmerdalhamento. Ao invés de shitification, a gente vai esmerdalhar as coisas. Essa palavra, em inglês, ela foi concebida pelo Cory Doctorow. E qual que é a definição? Basicamente, ele diz o seguinte. Primeiro, a plataforma trata bem os usuários. Depois, ela começa a abusar desses usuários para agradar os anunciantes. E por fim, ela abusa dos anunciantes para gerar valor só para si. E aí, ela morre. Você consegue ver um padrão no meio disso tudo? Se você não viu, eu tenho alguns exemplos rápidos aqui para te dar. Você lembra do Uber, quando o Uber chegou? Balinha, água, o cara abria a porta para você? E agora? Agora você é quase que humilhado para entrar no carro. Ou o Windows, que mesmo que você pague, ainda assim você tem propaganda. Quem é muito bom nisso também é o CapCut. Nossa, não tem nada que me irrite mais do que aquela coisa do CapCut. Eu já sou pro, não quero comprar mais. O Outback, a cebola era gigante, agora a cebola é miudinha, você lembra? Pois é, a gente tá na era do esmerdelhamento. O padrão então é sempre o mesmo, começa incrível e depois termina frustrante. Inclusive, esse padrão ele se define também em alguns relacionamentos que eu já vi, hein? Tipo, e eu tô falando de relacionamento amoroso mesmo, tem muito amigo meu aí que é meio assim também. Você conhece alguém dessa maneira? No mundo online, o esmerdalhamento mostra toda a força que ele tem. Hector, mas você deve estar exagerando. Irmão, irmã, olha a tua volta. Não precisa ser muito agressivo não, tá? O Facebook, que antes era um lugar pra ver posts de amigo, hoje é quase um mural de link patrocinado. O Airbnb, que nasceu como alugue um quartinho da sua casa, virou especulação imobiliária e hotel disfarçado. A gentrificação tá comendo solta no Airbnb. O YouTube, que era um refúgio de uma galera mais independente e tal, cada vez mais é dominado por grandes estúdios, grandes produções. Cara, eu tive que investir numa câmera pra poder fazer vídeo melhor pra você e tá aqui falando com você e sendo mostrado, sabe? Cada vez mais a gente tem isso em todas as direções e a gente vai na mesma curva. Inovação, encantamento, exploração e desgaste. Ou você acha que a IA também não vai por esse caminho? Quem tá falando aqui não é ninguém pré-moníaco, tipo do futuro. Ai meu Deus, tudo vai acabar, as máquinas vão invadir. Não! É só um padrão, é um ciclo, é o mercado fazendo o que ele faz de melhor. O pior é que esse processo ele não atinge só os usuários, ele atinge também quem depende dessas plataformas para trabalhar. Pequenos lojistas, músicos, escritores, criadores de conteúdo, como eu e você. No começo, todo mundo tem uma chance de crescer. Mas conforme a plataforma ela vai crescendo, ela mesmo passa a competir com você, porque ela entende que tem outras pessoas como você e talvez outras pessoas melhores do que você que consigam atrair mais atenção e mais olhos. Ou ela aumenta tanto a taxa que a única saída é desistir ou vender a tua empresa para uma corporação maior para que você continue tendo alguma coisa ali. É um jogo armado, você trabalha e eles sugam. E talvez aqui vem a parte mais assustadora desse roteiro e disso aqui que eu tô querendo falar. É que esse ciclo, ele também leva à morte das plataformas. A gente tá falando de tudo, rede social, loja virtual, aplicativo. Quem nunca abriu uma conta em uma plataforma achando que era um paraíso? Tudo era rápido, era fácil, era cheio de possibilidades. Só que depois de um tempo, parece que essas buscas elas já não trazem mais bons resultados. O ChatGPT é um exemplo clássico disso. As músicas sugeridas são sempre as mesmas, a timeline mostra os mesmos amigos, o mesmo tipo de viral e mais propaganda. E tome propaganda, e tome propaganda. E quando a empresa anuncia uma grande novidade, quase sempre significa mais anúncio, mais taxa ou pagar extra para se livrar de algo que antes era gratuito. Cara, inclusive esses dias eu tava assistindo pra televisão, não sei se você viu, mas a Samsung lançou uma nova TV com IA que não sei o que e tal, e a grande novidade é 100 músicas de karaokê. Caralho, a gente tá em 2025, era carro voador e a gente tá com televisão que tem karaokê embutido. Irada a tecnologia. Que é um caso mais emblemático ainda, a Amazon. No começo, Jeff Bezos batia no peito para dizer que seria a empresa mais centrada no cliente na face da Terra. Ninguém teria o cliente mais centrado do que a Amazon. Hoje, se você procurar algo simples, como, sei lá, mano, uma cama suspensa para cachorro, é o que eu estou fazendo nesse exato momento, a primeira tela inteira é tomada por anúncios. Mais da metade da tua tela é só propaganda. E não para por aí, porque além de competir com os próprios vendedores, que ele faz isso, e a gente já sabe, tem notícias disso, põe na tela pra mim, editor. A gente ainda tem ele fazendo essa compra por espaço para os seus produtos e a Amazon ainda cobra essas taxas homéricas, gigantescas, que eu não sei nem quanto que é. É taxa para entrar no Prime, é taxa para armazenar nos depósitos, é taxa para aparecer nas buscas, é taxa de anúncio. Cara, eu sou assinante Amazon Prime e tem uma outra oferta para que eu assine, para que eu não veja anúncio na hora de ver um quadro, um vídeo, uma série, sei lá, um filme.
No fim, esses custos eles batem 45% do preço de um produto só em taxa. É uma margem impossível para qualquer pequeno vendedor, para que qualquer pessoa consiga competir nesse ecossistema. E adivinha? Como a Amazon exige que o preço seja igual em todos os lugares, isso significa que você paga mais caro até se você for no grande mercado aí, tipo da tua rua. E quem tá falando isso é alguém que compra produto de limpeza todo mês na Amazon, tá? Que vale a pena às vezes. Ou seja, o monopólio de comprador, porque 80% das casas tem o Amazon Prime, só compram por lá. Então o monopólio dos compradores, e a gente tem muito o Amazon Prime servindo para isso, também vira um monopólio de vendedor. Quem não tá na Amazon simplesmente não existe no ecossistema digital. E a gente tá falando de Mercado Livre, Shopee, todas essas plataformas para que a gente consiga pensar junto aqui, né? E isso não é exclusividade de Amazon nem varejo como um todo. O Spotify, por exemplo, ele copia artista independente que faz sucesso e coloca uns clones, até meio feito com Yash, que também tem notícia disso, bota na tela para mim, editor, nas playlists mais famosas. O resultado, o criador original some e a plataforma lucra. Tem mais exemplo falando mal da Amazon. Na Twitch, a Amazon primeiro privilegiava os grandes streamers, depois cortou até a fatia deles, alegando o custo de banda, e aí debandou geral pro YouTube. Detalhe, banda que a própria Amazon vende na Amazon AWS, tá? Ela vende pra si mesma. Até os streams como a Netflix descobriram esse truque legal, secreto. Você paga pra assinar e ainda tem que assistir anúncio, a não ser que aceite pagar um pouco mais. É sempre o upsell do upsell do upsell, sem necessariamente você ter um retorno prático em cima disso. E de fato, ninguém aguenta mais ficar vendo tanta propaganda. Esse é o coração do esmerdelhamento. A plataforma começa como um amorzinho, vira dependência e termina como prisão. E isso não tem nenhuma analogia com relacionamento, tá? Pelo amor de Deus. Por quê? Quando você se dá conta, você já tá insatisfeito. Só que você tá preso. Teus amigos, teus contatos, tuas músicas, teus arquivos, tudo tá lá. Migrar é difícil e muitas vezes a gente não existe. E muitas vezes não existe uma concorrência real, um produto ou serviço semelhante que consiga entregar aquilo dali. Porque até agora o que a gente tem é dependência. A plataforma, ela já não é tão boa. E aqui você pode botar quem você quiser no balaio, tá? Tipo, as pessoas podem ainda usar o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, todas elas estão passando pelo mesmo processo. Mas ela continua sendo a única opção que a gente tem. Uber é ruim? É, mas e aí? Vai andar de táxi se você não consegue? O Facebook é tóxico? É, mas e aí? E teus familiares? O teu WhatsApp? Tipo, o WhatsApp é uma merda, beleza, mas e aí? Onde é que estão teus amigos e familiares? Como é que você vai conseguir se comunicar com eles? A Amazon tá cada vez mais cara e agressiva, mas e aí? Onde é que tu vai comprar livro barato? Porque, pô, se você for na livraria é o triplo do valor, sabe? É assim que essas plataformas elas vão esmerdelhando cada vez mais o nosso mercado. E é por isso que é tão importante a gente discutir essas coisas e se unir também enquanto classe para entender como é que está funcionando, tá? E é por isso que quando você entender profundamente o conceito de esmerdelhamento, vai começar a enxergar isso em todo lugar. Vai ver no Uber, no iFood, no TikTok, na Netflix, em todo o app que já te conquistou e agora te espreme. Cara, talvez até no meu conteúdo eu esteja fazendo isso também, ao tentar, vez ou outra, vender alguma coisa pra você, mas não é o objetivo desse vídeo, fica tranquilo que eu não vou fazer isso, tá? E a grande questão que fica é, até quando a gente vai aceitar isso? Até quando a gente vai ser tratado só como um usuário descartável, em vez de ser cliente de verdade? Você sabia que nos Estados Unidos as pessoas têm que comprar aparelhos da Meta para que eles saiam do status de usuário e possam ser chamados de clientes, para que eles tenham um suporte melhor? O verificado que você compra é exatamente isso. Se você faz parte desse universo da inovação, da comunicação, dos novos negócios, eu tenho um apelo para fazer para você que chegou até aqui nesse final desse vídeo. Vamos tentar não cair nessa armadilha? Vamos tentar construir coisas para as pessoas, vamos fazer conteúdos para as pessoas. Veja a gente como pessoas, veja a gente como cliente, como pessoas reais e não só como gerador de valor para um balanço trimestral para mostrar um gráficozinho verde. Cara, dá para fazer negócio de uma maneira um pouco mais humana? Talvez, tá? Se a gente tentar, se a gente conversar, talvez a gente consiga. E eu quero muito saber de você. Qual foi o último aplicativo ou serviço que você percebeu que esmerdelhou inteiro? Aquele que você adorava, mas que hoje só te irrita? Escreve aqui nos comentários e compartilha também esse vídeo, porque isso me ajuda muito a tentar espalhar essa merda pro mundo. Porque quanto mais gente entender esse ciclo, mais chance a gente tem de colocar essa mudança antes que a próxima plataforma que a gente ama siga o mesmo caminho de merda.